Meu Wi-Fi aqui. Shirley. Oi. Oi. Menina, a hora que eu tava entrando, deu umas explosão, acabou a luz. Acabou a luz? Acabou a luz. Ainda bem que tem Wi-Fi, né? Bom, né? Aqui do Hoje tá esquisito, não tá? É. Essa Soninha mandou um semana tá recado estranha. agora, né? Que não pode também entrar, então. Bora lá tocar nós duas, né? Tem problema, por isso que nós somos 3. É a parte boa, né? É isso daí. Se uma falhou, a outra pode entrar. Não, só um E minutinho. bora lá. Acabou a luz. E bora lá. E hoje a gente vai falar de um filme gostoso, né? De assistir. Adorei, adoro aquele filme. Sabe aquele filme que toda vez que passa a sessão da tarde você vai rever? Eu já tinha assistido gostoso. muitas vezes também na sessão da tarde. Agora, o legal é que, apesar de ser um filme leve, tal, super traz ganchos para a gente trazer muita reflexão sobre uma série de coisas, né? E até eu fiz até uma chamada, também adorei a chamada que você fez, mas assim, e o filme fala muito disso, né? De uma médica super dedicada e uma workaholic que só trabalha e largou a família de lado, a vida pessoal de lado, né? E aí, quando ela entra lá em coma e traz toda essa reflexão, né? Assim, como é que eu estou levando a minha vida? O que eu estou fazendo é realmente importante? Ou eu só estou correndo atrás de coisas para o ego, né? Correndo atrás do ter casa, ter carro, ter uma profissão, ter, se esquecendo um pouco desse ser, né? E às vezes o filme mostra de maneira muito leve que às vezes a gente precisa de um chacoalhão como uma doença, como algo que nos para, né? Para a gente dar esse tempo de reflexão, né? Assim, o que eu estou fazendo? Qual é o legado que eu estou querendo deixar nesse planeta, nessa existência? Porque, assim, lá no final, não vão contar as horas de trabalho, a quantidade de atendimentos, não é isso que a gente vai deixar, né? E é por isso que a gente está aqui nessa coisa do Reconexão e fazendo o trabalho que a gente faz, para fazer as pessoas entenderem que, assim, é muito maior do que nascer, casar, ter filho, pagar conta e morrer. Não é só isso. Não pode ser. E eu acho legal o filme, porque ele dá um chacoalhão na personagem principal, né? Tipo assim, nossa, eu moro aqui nesse prédio há tanto tempo e eu sou um fantasma, porque ninguém me conhecia, porque ela saía muito cedo, voltava muito tarde, quando voltava, né, engatava um plantão no outro, mesmo a irmã, os sobrinhos, ela sempre muito distante, porque o foco dela era trabalho, trabalho, trabalho. Quando o rapaz aparece lá dizendo que é namorado dela, as pessoas até duvidam, né? Como assim? Né? Ela tinha um namorado? Porque Dava ela não tinha uma vida... né? Dava tempo, porque ela não tinha uma vida pessoal. Ela vivia aqui dentro, fazia 26 horas direto. E aí, assim, eu acho que essa é a primeira reflexão que a gente tem que trazer desse filme é como é que você está levando a tua vida? De verdade. É assim, quando você fechar os seus olhinhos lá naquele último momento que você for fazer sua passagem, aqueles 30 segundos que passam na vida, né, na mente, sobre a vida toda, tá valendo a pena o que você está fazendo? Eu acho que isso é muito importante a gente fazer essas perguntas de vez em quando. O que eu estou fazendo está valendo a pena para mim, para quem está no meu entorno, para o trabalho que eu estou realizando? E, de novo, né, porque todo mundo tem que ascensionar e virar santo. Não é isso. Mas o que eu estou fazendo está contribuindo para a minha evolução, para a evolução de quem está do meu lado e principalmente para a evolução do planeta? Né, para mim isso vem muito forte. Vai, Chan. Para mim também chamou muita atenção o filme, assim, da mensagem que foi a chamada que eu fiz hoje, né? De como coisas difíceis de serem abordadas, de até mesmo serem imaginadas para muitos, né? Como é abordada no filme de uma forma leve, engraçada, né? Que ela está fora do corpo físico dela e ainda assim de encontro ao seu projeto de vida, que era tê-lo como um relacionamento. Então, no começo do filme, começa ela sentada no jardim, lindo, maravilhoso. É um sonho dela, depois a gente vai descobrindo ao longo do filme, né? Que é um sonho que ela estava vivendo. E ela se sente ali bem, se sente em paz,
colorido, né? Aquele jardim gostoso, agradável. E ela tinha um projeto de vida no apartamento dela, no último andar, que era fazer um lindo jardim. Mas como? Se ela não tinha tempo, né? Ela só trabalhava, estava em busca dos bens materiais, totalmente voltada para isso. Então, não era possível. E se tivesse feito, não teria tempo para cuidar de tudo aquilo, que ficou um espaço muito bonito. E a pessoa em que o destino queria que eles se encontrassem, porque já estavam programados um para o outro, né? Já existia no projeto de vida deles eles se encontrarem. Porque quando ela começa a sonhar, bem antes de acontecer as coisas, na minha leitura, já era algo que já estava no projeto de vida deles. Já estavam eles se encontrarem, né? Então, aquilo só foi reafirmando durante o filme. E aí ele é jardineiro, né? E adora plantas. E uma das coisas que encantam entre o sofá, né? Eu achei muito interessante o sofá, né? Eu precisa trazer aqui para me poder elaborar mais, né? Ele tinha que se sentir confortável no sofá do local. Então, ele tinha que ser confortável, ele tinha que afundar, ele tinha que ter uma boa vista. E no apartamento dela ele encontrou tudo isso e um plus, que era uma vista maravilhosa e em cima uma possibilidade de fazer o jardim, que era algo que ele tinha perdido completamente à vontade. Não estava mais trabalhando naquele momento porque ele estava vivendo um luto, né? Um luto muito grande, já há 2 anos, e estava sem vontade de viver. Então ali, quando ele olhou o jardim, ele vai correndo molhar a planta, né? Que está seca, esturricada, mas ele não vislumbra fazer aquele jardim, né? Para ele é só mais um local, mas ele foi correndo ver a planta. Você vê que já é algo que é dele, da essência dele, né? Cuidar, gostar que as plantas estejam saudáveis, porque já vem junto com ele esse processo. E aí, ao longo do filme, que vai acontecendo várias coisas que eles vão se descobrindo, né? A gente vai abrindo aqui aos poucos, porque quem assistiu logo entende, quem não assistiu vai participando da elaboração que a gente vai trazendo aí para você depois assistir o filme com um novo olhar. E lá no fim, quando ela conta para ele, né, que a ideia seria dali fazer um momento onde eles estão ali, os dois estão, vamos dizer assim, naquele momento crítico, né? A gente tem no que a gente consome, estamos na merda, né? Estamos atolados, não sabemos para onde ir, o que fazer, que caminho que eu vou seguir. E aí eles começam ali, naquele momento, a deixar o que tem vontade. Então ela pergunta como é que era a esposa dele, ele pergunta por que ela foi morar ali, e aí ele, ali naquele momento de confidência, de se entregar sem saber o que vai acontecer, veio a ideia de que ela queria, quando ela bateu o olho ali, ela viu um lindo jardim, que ela gosta muito, não sei o quê. E aí ele falou, você gosta disso? Então eu vou te levar num lugar lindo, maravilhoso, e leva ela no jardim. E é incrível como é que são as coisas quando realmente são para se entrelaçarem. O jardim que ele leva, que ele criou na casa de um cliente, era exatamente o jardim em que ela sonhava e se via em paz, sentada, curtindo. Quando ela entrou, ela fala assim, eu não acredito. Você que fez esse jardim? Tipo, uau! Eu sonhava com esse jardim. Então, você percebe que o filme ele vai sendo construído, eu achei muito legal a sacada do diretor nesse sentido, né? Porque ele vai sendo construído aos poucos, você vai meio que desvendando, né, as entrelinhas. Que é isso, já estava desde o começo, eles estavam direcionados um ao outro, né? Nesse fluxo. E ia acontecer. Só que, trabalhando 26 horas por dia, né, comendo mal, dormindo mal, só preocupada em ser a pessoa que fosse admitida ali naquele local, naquele hospital, a vida dela passava. Todos os encontros, a irmã dela que organizava era chatíssimo. Acho que ela não estava com foco para isso, né, Shirley? Não havia o menor foco para o relacionar-se com o outro. E aí, na hora que ela recebe aquela notícia de você tá efetivada, ela fala, eu posso ir para casa então agora, eu posso ir para minha irmã, eu posso viver cheia de planos, sai dali cheia de planos,
E por um descuido dela mesmo, que me fez pensar muito, por um descuido dela, tá dirigindo, né, nessa situação, cansada, com pouco sono, com pressa, porque estava atrasada, mexendo no celular, vai mexer no rádio, num Tudo dia errado, né? à noite, com chuva, tudo errado. Tipo aquelas coisas assim que você fala, nossa, quanta coisa errada, né? Acontece o acidente com ela. Então, mas aquilo que é seu, que foi o que eu fiz a chamada, aquilo que é seu, volta de alguma maneira. Então, ela não tinha, estava no caminho deles esse processo, não era hora de ir embora ainda, né? Não era o momento de você finalizar, porque não existe, na verdade, nada que aconteça por um acaso, né? Tudo tem esse início, meio, fim, é uma grande orquestra, né, fazendo com que as nossas vidas vão acontecendo. E mesmo que a gente erre, né, que nem aconteceu, ela fez uma caca, né, mexeu no celular, no rádio, numa noite com chuva, teve desatenção, ainda assim o universo foi lá e falou, não, você precisa terminar isso, vocês precisam terminar essa história juntos. É necessário essa vivência, essa experiência, essa programação acontecer para que vocês possam depois viver outros momentos. É a cura do emocional, né? Porque os dois eram feridos, né, Sim. Shirley? Havia dor nos dois, né? Muito lindo, né, de ver essa Muito. perfeição, essa orquestra, né? Sabe outra coisa que para mim me trouxe e é um tema bem sério, assim, que é uma discussão legal que a gente também pode trazer para a caixa, é a coisa da eutanásia, né? Porque o tempo todo ela está em coma. No comecinho do filme a gente até acha que ela já morreu, né? Mas depois a gente vai entender que não, que ela está viva, o corpo dela está lá em coma. E ela, como uma médica, né? Já tinha deixado, inclusive, um documento dizendo, olha, se eu ficar em estado vegetativo, desliguem os aparelhos e me deixem ir, né? Porque ela, na verdade, nem acreditava nesse ir para onde, né? Desliga o aparelho e pronto. E o filme, inclusive, fica em torno disso, porque como ela deixa um documento dizendo que era isso que ela queria, ela já estava há mais de meses, né? No coma, a irmã, que era mais a responsável direta, meio que até induzida pelos médicos lá do plantão, assina então, né? Ó, então tá bom, vamos desligar os equipamentos. E aí traz para a gente também, né? Uma discussão seríssima sobre eutanásia, que, claro, a princípio é proibida na maioria dos países. Acho que só na Suíça que não, né? Até tem um outro filme bem legal que a gente podia colocar aqui também, uma hora, que é aquele que um rapaz vai com a família, viaja para lá. Como é que é? Se fosse você? Não sei. Não lembro agora. É lindo. Mas ele por estar paraplégico, decide acabar com a vida dele, e ele então vai para a Suíça, e com a autorização dos pais, enfim, e desliga. E é uma morte assistida, né? Para mim é um suicídio. Para mim, vem muito claro uma coisa de suicídio mesmo, sem julgamento, tá? Cada um, né? Cada um tá na sua verdade. Mas, assim, voltando ao tema eutanásia, quem somos nós, né? Nós, médico, família, para dizer qual é o fim? Então, assim, é claro, a pessoa está totalmente. O Schumacher, por exemplo, né? Está quantos anos em coma? A gente até a mídia nem fala muito como é que ele está, mas assim, claro que se desligou os equipamentos, ou você. Porque eu acho uma coisa assim, a gente tem que respeitar o tempo daquele espírito. De repente, é importante para aquele espírito e para a evolução daquele espírito estar naquele corpo doente por anos. A gente não sabe. Então, a gente tem que ter muito cuidado para lidar com isso. Vamos desligar logo e vamos deixar a pessoa partir em paz. E é uma decisão muito séria. Deve ter pessoas que já... Graças a Deus, eu não precisei passar por isso na minha família, mas é para se pensar, né? Que nem o caso, trazendo para o caso da irmã dela. A irmã ficou sem saber, né? Desliga ou não desligo? Quer dizer, se eu desligar, ela morre. A princípio dela, morreria. Será que eu vou ser responsável ou não? Então, assim, como é tênue o que é certo, o que é errado. E a gente sabe, né? Até a gente que está muito ligado à espiritualidade, independente da religiosidade, que, assim... Por exemplo, tem espíritos que ficam presos literalmente naquele corpo, como se estivesse preso ali naquela maca. Tem espíritos que, enquanto aquele corpo está lá dormindo, digamos assim, ou em coma, tá fazendo outras coisas.
talvez, às vezes, a expiação não é só para a pessoa, mas também para quem está em torno. Então, envolve tanta coisa. Então, esse tema da eutanásia, até mesmo nos animais, né? Porque é muito comum você chegar lá com um animalzinho sofrendo no veterinário. É claro que tem veterinários e veterinários. Mas tem alguns que já vamos sacrificar e pronto. Não, assim, claro, se seu animalzinho está morrendo de dor, não tem mais nenhum remédio, nada que corte aquele sofrimento, ok. Mas se não, por uma questão de dinheiro, porque vai ficar muito caro deixar esse animalzinho na UTI, enfim, a pessoa fala, não, vamos sacrificar já. A gente tem que ter muita responsabilidade com isso, porque em todos, né, falando de nós, dos animais, a gente tem um espírito ali que de repente precisa passar por aquela provação e que pode ser um dia, numa semana, meses. A gente já viu casos, por exemplo, eu estava lendo até para fazer essa live, teve um rapaz que ele voltou 12 anos depois, sem nenhuma sequela. E, né, assim, e trouxe uma série de vivências, de coisas que ele disse que fez, enfim, não vamos nem entrar aqui no mérito se fez, se não fez, se é real ou não, mas, assim, existem casos e casos. Então, assim, como a gente tem que ter muito cuidado com essa, vamos desligar logo os aparelhos e deixa aí. E o filme é legal porque o tempo todo, né, parecia que ia ser uma sentença de morte ao desligar os equipamentos. E quando se desliga os equipamentos, ela começa a voltar. Então, de repente, ela realmente precisava daquele processo todo. Quanto, né, de energia, né? Um quanto de energia, um choque energético ali, né? Vai muito também para aquelas que a gente já discutiu na live passada, nas outras, sobre EQM, né? Às vezes a pessoa, depois disso, volta com uma consciência muito ampliada, muito maior do que antes, né? Do acidente, da doença, enfim. Então, essa coisa da eutanásia eu queria muito trazer, até para quem... No nosso país fala-se muito disso, muito claro, focado nos animaizinhos. Sim, sente no coração qual é mesmo o momento certo para você, de repente, levar o seu animalzinho para o sacrifício, vai. Porque, né, isso é uma coisa que me fez pensar muito, né, Chan? Mas ainda tem, assim, um outro ponto de vista, né, Shirley? Porque, assim, a pessoa está em coma, ou o animal, ou seja o que for, fazer eutanásia, tudo. Para mim, chamou a atenção, por exemplo, no filme, que existia uma certa sensação de culpa da irmã. Porque nós somos movidos pelas nossas emoções. Então, quando você vai tomar uma decisão dessa, aqui no Brasil a gente não precisa, porque não é aprovado, você não vai não vai ter essa decisão. Mas vamos trazer, né, os países que podem e baseado no que você vai fazer ter essa decisão. E todo o conteúdo que você viveu com aquela pessoa. Porque é assim que nós tomamos todas as nossas decisões na nossa vida. Em base do conteúdo emocional e mental que a gente tem de história, né? Então, a gente acaba, às vezes, julgando as pessoas pelo quê? Pelo que você vivenciou com aquela pessoa, né? Tudo que você vivenciou, você vai falar, aquela lá não vai ter jeito. E a gente tem que pensar que toda vez é a primeira vez. Se nós conseguíssemos ter essa percepção, nós iríamos nos basear nos fatos reais daquele momento e não nos movermos por esse conteúdo, que é isso que a gente também trabalha, né? Muito no humanoterapeuta, Shirley trabalha na constelação, que somos movidos pelo quê? Pelo aquilo que não conhecemos, que não reconhecemos ainda em nós. Então, nós vamos sendo movidos pelas emoções, pelos sentimentos, pelo conteúdo mental que você foi criando de você mesmo, daquela pessoa. Então, naquele momento em que a irmã dela tem que tomar a decisão, que o médico chegou lá e falou, olha, já deu os 3 meses, nós fizemos de tudo, o caso dela não vai, ela pediu para... ela não queria ficar assim. A irmã, na hora, leva aquele susto. Porque como assim a minha irmã? Não sei, não, eu vou pensar. E o médico até faz uma pressãozinha, porque não gostava muito dela, né, filho? Ele não era muito, ele era concorrente dela lá, né? E aí ela fala, não, eu vou pensar. Porque era uma coisa muito séria, né? Porque daí vem toda a nossa história. Nossa, eu vou ser a pessoa que vai ser precursora da morte da minha irmã, né? Ali naquele momento. Puxa vida, eu quero tanto ela viva e eu vou ter que autorizar a desligar. E aí ela vai para casa e ela vai em todo aquele conteúdo já vivido.
E fica aquela perguntinha nela, assim, né? Mas a minha irmã queria. Aí é que vem que eu entrei com a culpa, né? Tipo assim, em algum momento, a própria Elizabeth, conversando com o David, fala, né? Que quando ela não passou lá na, na medicina a primeira vez, que a irmã dela, não, vamos farrear, que era a foto que ela tinha no porta-retrato, ela e a irmã, muito feliz. Porque ela tinha bebido, estava relaxada, estava dando risada. E ela fala assim, mas a minha vontade era voltar a ir para a biblioteca e estudar. Mas a minha irmã falou, não, a gente tem que comemorar porque você foi, vamos curtir um pouquinho depois, você estuda depois, você não sei o quê. E aí aquela foto era para ela uma representação de um momento em que ela estava triste, porque não tinha passado na medicina, mas estava um momento tão feliz, porque ela estava com pessoas que ela gostava, com a irmã dela que ela amava, feliz, sorrindo, sem querer controlar tudo, né? Ela entregou, ela soltou, e aí, como tudo que a gente faz no universo, que a gente larga de querer pôr nas caixinhas, amarrar, controlar, quando ela soltou, era dela. Ela voltou a estudar com paz, com tranquilidade e entrou, seguiu o caminho dela, né? Mas a irmã dela tinha ali uma questãozinha dela que sempre assim, eu não dei o apoio suficiente para minha irmã, né? Tantas vezes eu tirei culpas que a gente carrega, né? Ficam mal resolvidas ou por você não poder ali dar aquela, poxa, desculpa, irmã, por eu não ter te apoiado. Quando você se vê numa situação assim, em que você não vai poder pedir desculpas, você não vai poder falar mais nada para a pessoa, nem bom nem ruim, a gente começa a entrar nesses papéis, né? De se sentir culpada, de se sentir que não foi o suficiente, podia ter feito mais para aquela pessoa. E isso vai causando dor na gente, né? Essa culpa vai gerando mais e mais sentimentos que vão nos aprisionando. Que a gente também, na humanoterapeuta, a gente chama muito que vai criando os blocos, né? Nós vamos construindo de uma emoção blocos de energia que estão ligados aos nossos sentimentos. E esses blocos, essas formas, pensamentos, elas vão ficando tão palpáveis que você acredita fielmente naquilo e começa a conduzir a sua vida em cima disso, né? Então, por isso que a gente está sempre falando de se conhecer, de autoconhecimento, de terapias, porque você vai trazendo lucidez, clareza para esses processos e vai tendo cada vez mais vindo do inconsciente para o consciente. E é aí que você faz a mudada, aí que você dá a guinada de você começar a fazer novas coisas, né? Ter novos formatos, pensar de formas diferentes, perceber aonde você está julgando, criticando, se culpando, controlando demais a situação. E aí, com essa lucidez, você começa a galgar novos caminhos, novos degraus. Uma hora vai cair, outra hora vai voltar. Mas o fato é que você só vai poder fazer isso a partir de um olhar verdadeiro para a situação. E a irmã dela se vê, né, Shirley, nesse local. Tipo, o que que eu faço? Todo esse conteúdo. E ela fica, mas era a vontade da minha irmã. Se era a vontade da minha irmã, eu vou autorizar, porque eu vou fazer o último pedido dela. Quem sou eu para ir contra? E aí tem uma cena que eles dois estão lá, não, ela não quer que você faça isso, né? A cena É muito legal. é muito bonitinho, porque ele fala assim, vamos tentar falar com a sua irmã, já aqui, vamos tentar explicar para ela que você está aqui, que eu te ouço. Vai contando os segredos da sua irmã para eu poder falar para ela. E papapá, e ela chega na casa da irmã, os dois chegam na casa da irmã, ele fala que é um conhecido, um namorado, não me lembro se ele usa o namorado ou conhecido. E ela abre a porta, começa a explicar para ele o que estava acontecendo, e as filhas dela sentadinha na mesa, tomando chazinho com as bonecas. E aí a menorzinha bate o olho na tia, reconhece a tia, mas não fala. Vai lá, muito significativo, né? São pequenos detalhes, os amigos imaginários, né? Que a gente acha que muitas vezes é tudo bobeira. Aí a criança vai lá, a sobrinha dela lá, vai pôr uma bolachinha para ela. E ela fala, você tá me vendo? E a sobrinha fica. Quando não dá certo, né? A tentativa deles não dá certo. Ele até solta uma coisa que só ela, como irmã, sabia.
Então ficou ali aquela sementinha para a irmã dela captar aquilo, porque depois soma com duas coisas e dá certo. A tia vai embora, ele vai embora, a menininha fala assim, será que a titia quer mais chá? É Ela muito vai linda querer essa mais chá. A cena. mãe dela regala 10 olhos, tipo assim, ouviu algo que só a irmã dela sabia. Vem falar que ele recebe a irmã dela, conversa com a irmã dela. Ela não acreditava, não deu vazão. Aí a filha dela fala exatamente naquele momento, né? A criança fala naquele momento, vem toda à tona a história. Meu Deus, será que eu fiz coisa errada? Será que a minha irmã está ali? Plantou a sementinha do bem, né? Deixa eu ver o Uhum. comentário aqui. A Lília fez um comentário que tem a ver com isso. A mediunidade diferenciada dos personagens, como da criança. O rapaz da livraria também. Podemos Sim, comentar, sim, Júlia, pode é comentar. ótimo aquele E rapaz. também tem aquele momento maravilhoso também, né, Shirley, que é quando ela descobre que ela é médica, né? Então Sim, ele entra no restaurante que ela restaurante. gostava e uma cena totalmente assim, onde ela vai fazendo, vai. Eu achei sensacional. Você quer comentar sobre isso? Manda ver. Não, e é legal. E assim, não precisa ser médium, né? É óbvio que a gente sabe que, principalmente as crianças, não todas, mas é que as crianças veem, até, principalmente até os 7 anos, a gente sabe disso, né? Elas não distinguem o que é desse 3D e o que é da espiritualidade. Por isso que, ai, tô brincando com o Zezinho, aí a gente tende é um amiguinho imaginário. Pode ser um amiguinho imaginário, mas pode não ser. Então é importante ficar atento a esses sinais, né? E mesmo na vida adulta, é que a gente foi, graças a Deus, esses novos tempos estão trazendo para a gente essa necessidade dessa reconexão, até por isso esse nosso nome, né? O que é essa reconexão com a nossa essência? É entender que, assim, a gente pode ver, a gente pode ouvir, a gente pode sentir. E a gente foi perdendo nessa vida louca, corrida, a gente foi perdendo essa conexão. Por isso que a gente fala muito, vai meditar, vai para a natureza, porque aí a gente começa a acalmar um pouco essa mente que mente, né? Para conseguir tentar entender e ouvir o que vem da essência, o que vem do nosso eu superior. Então não precisa ser médium. Claro, é legal a coisa da menina, porque a criança é isso, ela está solta, então ela vai, se ela vê, ela vai falar, tá ali, eu tô vendo. A gente se vê, finge que não, ou então, não, imagina, isso é da minha cabeça, não está acontecendo. Mas se a gente conseguir calar um pouco a mente, e calar como? Entrando mais em silêncio, entrando mais em contato conosco, através de meditação, de terapias, de várias outras. Existe uma série de caminhos, né? A gente precisa cada vez mais se reconectar com o nosso divino. Então, por exemplo, voltando à história do filme, foi certo ou não foi certo ela assinar ou não o documento? A decisão tinha que ter vindo do coração. Quando você estiver na dúvida, nossa, devo ir ou não ir, devo fazer, devo, não devo fazer, ao invés de você sair perguntando para todo mundo, faço ou não faço, vou ou não vou, subo ou desço, cala, recolhe e vai para dentro de você. Só dentro de você você vai conseguir encontrar a sua resposta. Aí o pessoal vai falar, mas ninguém vem e assopra no meu ouvido. Assopra, é que a gente não escuta. Se a gente fizer os nossos trabalhos internos, assim, de calar mesmo esse ego e tentar entender o que está vindo do coração, a gente toma decisões melhores na vida. Mas o que acontece é que a gente sai sempre tentando fazer o que o outro falou, o que o fulano viu, e a gente não sai da mente. A gente fica o tempo todo trabalhando aqui no mental, no mental, no mental, e a gente não consegue fluir. A gente não consegue. E não estou falando, todos nós, eu também, eu tenho uma dificuldade imensa às vezes. Estou nessa busca, principalmente nos últimos anos, de me conectar de fato com a minha espiritualidade, nada a ver com religião. Religiosidade. É assim, o que eu estou fazendo? É o meu ego que está pedindo ou não? E é uma coisa assim, o ego traz prazeres imediatos, é aquele ter, né? É o carro, é a casa, é aquelas coisas imediatas que a gente fala, eu preciso disso para ser feliz. Mas aí, quando você tem, você vê que aquilo não até te trouxe uma felicidade momentânea. Mas aí você, depois que você já pegou, já está com aquilo na mão, você fala, bacana, foi legal, mas ainda não é isso.
Então, toda vez que a gente começa a entender que ainda não é isso, né? A gente tem que se voltar para esse algo maior, que a gente está aqui, eu falei agora há pouco. O que eu estou fazendo aqui, né? Assim, qual é o meu legado? Eu gosto muito da doutora Ana Beatriz, e outro dia eu estava vendo uma palestra dela que ela estava falando exatamente disso. Assim, as pessoas que envelhecem melhor, sem doenças, sem questões mentais, são pessoas que não pararam, não é nem uma coisa de parar de trabalhar. Assim, podem até diminuir o ritmo de trabalho, mas buscar conexões, buscar fazer coisas que, assim, que você olha e fala, nossa, eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho do que eu estou fazendo. Quando eu fizer a tal da passagem, eu falo, nossa, eu deixei uma coisa bacana para o planeta. Eu estou saindo daqui, né, desse cenário, melhor do que eu cheguei. E é isso, porque senão, quando você olha para trás e fala, nossa, e aí, o que eu aprendi? O que eu melhorei enquanto pessoa? Né, assim, que legado eu estou deixando para os meus amigos, para minha família? O que de bom eu plantei nesse planeta? Até para depois, lá na frente, voltar com uma colheita melhor, né? Porque, assim, cada vez mais a gente tá entendendo que não precisa mais ser pela dor, não precisa mais ser pelo sofrimento. Tá chegando uma leva aí de almas, de seres, que vão precisar de pais, de avós, né? Mas preparados para receber essa galera. Preparados como? Para chegar para essa criança e falar assim, você não tem que ser médico, tem que ser advogado, você tem que ser luz, você tem que compartilhar amor. Como que você vai fazer isso? Se é através de uma medicina, se é através de pintar quadros, se é respeitar. Tá chegando aí uma legião de seres que vão trazer para a gente o real significado de compaixão. Porque a gente hoje fala muito em amor, em amor, em amor, mas tudo que a gente fala que é amor, na grande maioria das vezes, nesse momento, a gente está falando de apego, não de amor. Sabe, ter compaixão de fato pelo outro. E o que é isso? É olhar para o outro e não julgar. Não concordar com tudo que ele faz, mas é um olhar do assim, tá, eu entendo por que você faz isso, eu não te julgo, eu tenho compaixão para com você. Quer mudar algumas coisas? Estou aqui para te ajudar. Mas eu não quero te mudar. Se você no nosso atendimento, a gente faz muito isso, né, Chá? O que em você te incomoda? O que em você está causando dor? O que em você quer eventualmente trabalhar? Mas sempre tem que partir da pessoa. E o que a gente está aqui o tempo todo falando é isso, assim, a gente precisa olhar para o outro com compaixão, com amorosidade. Esse planeta que a gente está vendo, com guerra aqui, tsunami lá, chuva lá para lá, enfim, é só um reflexo dessas mentes tão perturbadas. E a gente se inclui nisso também, senão a gente não estava aqui, né? Assim, que mentes são essas que ficam o tempo todo, ao invés de tentar se conectar com uma coisa bacana, tá lá vendo o noticiário, tentando ver, ai, a pessoa morreu, daí um monte de terra em cima dela, naquele nível de detalhe, sabe? Que essa semana eu tive, sábado, domingo passado, a gente faz um trabalho no Centro Espírita lá com relação aos animais. E aí a veterinária que conduz os trabalhos, ela postou uma coisa assim, olha, esse gatinho chegou aqui para mim, eu estou precisando de ajuda, quem puder me ajudar. Ele foi espancado por uma criança e ele não está andando. E ela estava pedindo ajuda. Ela não contou ele foi espancado por uma criança, por nada. Ela só estava no contexto. Aí, assim, foi bizarro, porque ela estava me mostrando as mensagens e ao invés das pessoas falarem, nossa, sim, eu vou te ajudar, vou orar por esse gatinho, vou orar por essa criança. Não, os comentários tem que quebrar as pernas dessa criança também. Que absurdo! Porque essa criança merece ser surrada também. Não era isso que ela estava querendo. Né? Oi? Não era. Percebe? Mas percebe, ao invés da pessoa, o que ela estava querendo era sensibilizar as pessoas para ajudar fisicamente, né, a coisa do gatinho, mas também pedindo até oração para essa criança. Mas não. Sabe aquela coisa do olho por olho, dente por dente? Não é mais, não estamos mais nesse tempo. A gente não pode mais estar nesse momento. Então a criança má que machucou o gatinho. E o que ela viu na casa dela para poder reproduzir esse ato? Então, quando a gente vê uma coisa ruim assim, a gente tem uma tendência, tá vendo? E olha, merece ser preso, merece ir pra forca, merece não sei o quê. E não, a gente precisa mudar muito essa
essa chavinha. Quando a gente ouve uma notícia ruim, manda luz, manda oração, manda compaixão. Porque se aquela criança foi capaz de fazer aquilo, foi porque ela viu coisa muito pior na casa dela, provavelmente. Então, assim, é o que a gente está aqui o tempo todo falando, e falando para a gente mesmo, tá? Ninguém aqui é santo, não. É assim, quando nunca a gente vê, às vezes, um comentário, vê uma notícia ruim, e começa em cima também a aumentar os comentários negativos. É recolher e falar, nossa, deixa eu mandar luz, deixa eu orar, deixa eu tentar mandar compaixão. Aí você vai falar, que eu, pequenininha, vou fazendo isso tudo. Você, mais aquele, mais aquele. Se todo mundo pensasse, por exemplo, naquele terremoto lá da Turquia, com compaixão, ao invés de ficar tentando saber o detalhe do detalhe da tragédia, melhoraria muito. Mas a gente, todos nós, tá? Me incluo nisso. A gente tem a tendência a ficar trazendo mais do mesmo, mais dor, mais sofrimento, mais crítica, mais julgamento. A gente precisa recolher, sair disso o mais rápido possível, porque o planeta está pedindo isso cada dia mais, né, Chan? É verdade. A gente entra muito no julgamento, né? E você na hora fala assim, imagina que eu julgo. E são tão pequenas coisas que a gente faz, da menor a maior. A gente está o tempo inteiro interagindo com o nosso julgamento, com a crítica. Crítica, autocrítica, julgamento e autojulgamento. O tempo inteiro. Por quê? É o ampliar suas lentes. Quando você não consegue nem perceber que você está entrando nesse ritmo de julgamento, por que você vai perceber o outro? Né? Por que você vai parar de falar? Você vai cair mesmo na cascata, né? Então, a mídia, infelizmente, ela tem essa questão de trazer o pior, mas ela só traz o pior por quê? Porque tem quem assista, né? Tem quem alimenta essa ida e essa vinda. Então, vamos a partir do nosso dia a dia, das pequenas coisas, com o marido, com o filho, no trabalho, ampliar a nossa lente de qual é o momento em que eu estou julgando o outro. Porque se eu estou falando que o sapato dele é ridículo, que não combinou com a roupa, porque olha o cabelo dele, você está criticando sim. Agora, a pergunta sempre é, o que vai mudar isso na sua vida? Né? O que é que está mudando isso na sua vida? Se a pessoa se veste daquele jeito, se a pessoa... não, mas é dentro da minha casa. Então, vamos buscar, então, por quê? Qual é o fator que precisa mudar? Ao invés de eu criticar, de eu julgar, de eu condenar, né? Qual é a parte que me cabe para poder trazer um novo entendimento para esse outro que está diretamente na minha vida, no meu dia a dia? Porque é isso, quando a gente faz a nossa lição de casa, a gente começa a perceber como é difícil. E aí a nossa boquinha vai ficando mais seleta. Essa que é a verdade. Quando a gente não faz a nossa lição de casa, fica fácil falar, julgar, criticar, ficar falando do outro. Podia ser assim, devia ter feito daquele jeito. Mas quando a gente traz para nós, e nós vamos nos acolhendo e percebendo como há mesmo dificuldade em mudar padrões de pensamentos, padrões hereditários, padrões familiares, né? O quanto é difícil calar a boca na hora que você está naquele nervoso, que vem aquela brum, e você silenciar e respirar fundo e ir embora. Então, tudo é a partir da nossa mudança que vai mudar o que está ao nosso redor. E aí você trouxe uma coisa que nós somos multissensoriais, né? E eu queria deixar aqui para todo mundo, quem quiser, a nossa live da semana passada, que foi sobre o Criança Índigo, né? Do filme. Como é que chama? A Menina Índigo. A Menina Índigo. Isso. Nós também falamos dessa nova geração, de ser multissensorial, né? De ser multidimensional, de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, se você quer assistir, não assistiu, entra lá na nossa bio, vai lá no nosso YouTube, se inscreve, tá todas as nossas lives que a gente fez desde o começo, estão todas as lives lá, vários temas diferenciados para você poder aí ir ampliando as suas lentes também. Outra coisa que você falou também, que me veio muito do sentir, que eu queria trazer para o filme. Né? Deixa eu só fechar o negócio da mediunidade que a Lilian trouxe da mediunidade. Mediunidade é mediar, né? Você está entre. Eu, Alexandre, estou entre o céu e a terra. Estou entre as energias sutis e as energias
mais densas que são da Terra, né? Então eu estou mediando esses dois planos o tempo inteiro. E aí é que falo que é através dos nossos filtros. Então o David, como ele já estava no projeto de vida da Elizabeth, tanto que desde o começo ele chama ela de Lizzie, né? Lizzie. Ele tinha uma intimidade que ele nem sabia. E era o nome que ela era chamada na adolescência e ela não gostava. Mas percebe que você, pequenos detalhes, você vai falando, ai, que legal, né? E ele chamava ela, insistia em chamar ela de Lizzie. Para ele era uma forma carinhosa. E ele não sabia nem por quê, né? E então ele estava num momento de vida que ele estava muito solitário, desistindo da vida ele estava. E aí quando ele bebia, né, ele se soltava, se desprendia mais, e essa percepção maior, a nossa mente, o nosso campo, ele se amplia e você tem mais acesso às informações que estão ao nosso redor, né? Então é uma forma, muitas pessoas, a gente fala, bebe, usam drogas, acabam também usando essas coisas do índio, que eu não lembro o nome. Ayahuasca? Ayahuasca. Tudo para quê? São formas de você expandir a consciência e ter acesso a esse mundo que está ao seu redor. Só que de uma forma mais direcionada, de uma forma mais perdida. Então, se você está lá no vício, né, você vai acessar algumas coisas que vão te causar mais dor. Você pode ver qualquer coisa, você pode ver um espírito na rua, você pode se afinizar pelo seu sentir com mais dor das pessoas, você pode ir para vários caminhos. Nesse caso, como ele estava isolado e ele entrou no campo dela, que era a casa dela, ele ouve, quando ele expandia, ele acessava o campo dela, porque ela estava em coma e ela ia para onde? Para a casa dela, que era onde ela se sentia segura. E ali eles começaram a ter essa mediação entre a expansão de consciência dele e o que estava ao redor, que era ela, o espírito que estava ali vivendo, né? Então começou a ter ali, por atração, aquele movimento de mediar as informações. E como ele estava num campo que era um pouco mais protegido, isolado, ele não estava se ligando a dores de outras pessoas, a dores do mundo, a reportagens, né? Então isso fez bastante sentido. E o sentir, trazendo o sentir, que foi legal. Você comentou, e assim, no filme, cenas que me chamaram muita atenção. Na hora que ele quer colocar a mão nela, né, e não consegue, e ela vai e soca ele brava e passa por dentro dele que ele sente cócegas, então não existiu contato, né? Mas no desenvolver, em algum momento em que eles estão ali conversando, eles tentam se sentir conscientemente. Então eles vão tentando aproximar e não deixar transpassar, né? Eles vão tentando com atenção sentir um ao outro. E aí ele fala assim, eu quase consigo te sentir. Porque existia uma vibração do sentir amoroso que estava meio que despertando na memória deles, né? Essa amorosidade entre eles. Aí decorre o filme, e ela descobre que ela é médica, que tem aquela cena muito legal que eles entram no restaurante e aí tem uma pessoa passando mal e ela vai lá, faz isso, faz aquilo, e ele tem que confiar nela. E isso me trouxe uma reflexão de assim, quantas vezes na vida os nossos amparadores, os nossos amigos espirituais estão ali, faz isso, faz aquilo, e a gente fica com medo, a gente trava, né? A gente não quer fazer, a gente vai e volta para trás, né? E na hora que ela vai, eu tô aqui, consegue, faz assim, faz assado, ele fala, ai, tá bom, que ele confia, dá tudo certo. Aí ele fica, eu salvei uma vida, eu salvei uma vida. E ela descobre, eu não sou destruidora de lares, eu sou uma médica, eu salvo vidas, né? Então isso dá aquela percepção de, puxa, eu posso confiar. Aí ela descobre que a médica vai para o hospital, eles descobrem o corpo dela lá em coma, e em algum momento ele fala para ela, vira de costas que eu quero fazer uma coisa. E ele toca a mão física dela. E ela sente. Com o sentimento que ele tem. Ele estava sofrendo, porque ela era linda,
ela era inteligente, ele estava com ela, queria salvar, e eles não sabiam como fazer isso. Então, na hora que ele toca, com todo aquele sentimento de amorosidade, de eu estou aqui, ela de costas sente. Eu estou sentindo que você pegou na minha mão. Né? Então, houve uma conexão de fato entre o físico, o sentir e o espiritual. Porque está tudo andando junto, né? Tá tudo junto. É a gente que vai aqui na nossa mente categorizando, né? Colocando em prateleiras para a gente conseguir entender o que acontece. Mas está tudo junto. Né? Depois tem uma outra cena também que eles não acham nenhum jeito de resolver o problema de fazer ela voltar para o corpo. Ela se vê, minha irmã vai desligar os aparelhos. O que você gostaria de fazer então? Vamos fazer tudo o que você quer fazer e tal. E bizarramente ela escolhe, né? Eu gostaria de fazer sexo, eu gostaria de deitar na cama abraçadinha, eu gostaria de estar com você, de te sentir. E aí, não fala nessas palavras, mas deu a entender isso, porque eles vão para a cama dela, deitam um de frente para o outro. E o que eles queriam? Eles queriam se tocar, eles queriam sentir um ao outro. Porque é o que a gente falou, ela estava tão preocupada em resolver a vida profissional dela que ela não podia sentir, não podia se dar ao luxo de ter um relacionamento. E naquele momento ela viu que, como a Shirley trouxe no começo, tudo passa. E o que era importante? Ela ia morrer sem nunca ter sentido o amor de verdade, né? De nunca ter feito sexo maravilhoso com aquela pessoa que naquele momento era tudo que ela queria, era sentir ele abraçado, um beijo dele, e ali não existia. Uhum. Então, bem significativo. E no fim, quando eles tentam roubar o corpo dela para ganhar tempo, para ver que jeito que ela vai voltar, né? Aquela coisa assim cômica, legal, leve, que é a hora que, naquele percurso, o tubo dela vai embora, se perdeu, e ela fala, acabou, David, acabou, acabou, acabou. E aí cai, acabou o quê? Eu vou morrer, os aparelhos se desligaram. E a primeira coisa que ele sente, tipo, ela precisa me sentir, vai dar o beijo. Até brinquei, né? Ai, coisa de continho de história, de filme, de desenho, né? Lá vai o beijo, né? Mas na verdade é isso, né? Porque na hora que ele foi beijar, tipo assim, não, você não pode, me sente que eu tô aqui, volta pra mim, né? Naquela rapidez foi a primeira coisa que ele pensou. Eu preciso de você, volta. E funciona, porque ela abre os olhos assim e ela sentiu aquele quanto. Com o choque de faltar o ar, deu aquele choque energético, ela voltou. Só que ela voltou para ela, certo? Tudo que ela viveu era no mundo espiritual dela. Ela só tinha o quê? Tinha memória. O sentir. Então ela não tinha memória, ela não reconhecia ele, por mais que falavam na hora, ela nada reconheceu. Mas quando ela voltou para a casa dela, o sentir dela voltou. Parece que não tinha, que faltava algo dentro da casa dela, né? Ela não conseguia nem saber o que era. Quando ela olha o negócio na mesa, a marca do copo, porque ele não colocava porta-copos, né? Ele punha direto na mesa que ela ficava incomodada. Aquilo chamou a atenção, ela põe a mão tipo assim, nossa, que estranho. Mas não era um estranho, não fui eu que fiz. Era um estranho, tipo assim, parece que eu já vi isso acontecer, né? Vai caminhando na casa, parece que está faltando alguma coisa. E, de novo, quantas vezes na vida a gente deixa o nosso sentir de lado? A gente até acha que, nossa, eu deveria fazer tal coisa, eu deveria falar tal coisa, eu deveria ir lá naquela pessoa e dar o abraço que eu senti vontade, mas a gente não faz. A gente não valida, né? Porque a gente fica no cabeção pensante que acha que tem que ser como a gente está vendo com esses olhos. E a gente não pega o sentimento, a gente não mede esse sentir com as mãos, com os olhos, né? É uma onda, é uma frequência. Então, e é importante, né, a gente ficar atento a esse ouvido. Isso me lembrou uma história. Lá no Sananda, eu trabalho com um rapaz, ele faz reiki, né? A gente começou a conversar, tal, não sei o quê. Eu falei, o que te trouxe? Que é difícil nesse mundo holístico, homens, né? A gente sabe disso.
Eles não se permitem muito. Aí ele falou, não. E aí ele estava me falando que ele é cinegrafista. E ele era cinegrafista do Datena. E ele falou, gente, aquilo estava me fazendo tão mal, porque é sempre aquela coisa horrorosa. Você tem que captar a pior cena. A ordem é, pegue a pior cena possível, aquela que vai chocar, porque é isso que dá ibope, né? Enfim. E ele ficou nisso uns anos, ele falou, eu estava ganhando bem, não estava mal na vida, mas vinha aquela coisa, o que você está fazendo da sua vida? Você está engordando, você está ficando pesado, você está ficando mal, você está ficando doente. E a gente vai fingindo que não está ouvindo os recados. E vai até um ponto que, óbvio, deu burnout, o cara ele foi obrigado a vida teve que travar ele para ele poder parar e falar, eu estou no caminho errado. Eu posso usar esse meu dom, eu posso usar essa minha profissão para outras coisas. Por que eu tenho que estar aqui me sujeitando a captar este tipo de imagem e divulgar este tipo de imagem? É aquela coisa da consciência, sabe? É isso mesmo que eu quero passar no meu trabalho? É isso mesmo? Isso está me fazendo bem? E se a gente não ouve os recados claros que a espiritualidade fica aqui abuzinando, aí o que ele faz? Ele recolhe, foi buscar uma série de tratamentos holísticos, espirituais. Hoje ele aplica reiki. Ele falou, diminuiu minha renda financeira? Sim, diminuiu. Agora estou recomeçando a fazer outras coisas. Porque o bom e o belo não dá ibope, gente. É muito complicado ainda nos dias de hoje, né? Então, assim, tá lá cavando, mas de qualquer forma tá feliz porque tá em paz. E tá colocando aquela saúde que ele tem, o que é a favor de ajudar outras pessoas e de trazer essa consciência para as outras pessoas. Às vezes a gente vai perder um pouco do material, digamos assim, às vezes precisa. Às vezes a gente precisa, né? Mas assim, a gente tem que ser íntegro com o que a gente está fazendo. Tem integridade na nossa fala, tem integridade no nosso trabalho. Se eu estou vendo que o que eu estou fazendo não está transmitindo uma coisa bacana, eu preciso ouvir, e a mente fala, o nosso eu superior fala com a gente, fala o tempo todo. É só parar para ouvir, que nem a Xana está falando. Tem que parar e ouvir. É só parar e ouvir. Se você parar um pouquinho, respirar fundo, e a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente pode até entrar no auto-engano por muito tempo para algumas coisas, mas no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado. E não é aquela coisa do certo. Quando a gente fala certo, é o certo nesse nível, né? Assim, o que eu estou fazendo? Ele não estava fazendo nada ilegal, óbvio que não. Mas será que era certo? Fica ali filmando aquilo, entregando. Claro, se ele não fizer, o outro vai fazer? Vai, tem outro lá fazendo. Mas pelo menos ele está dormindo com a consciência, né, dele. Tem escolhas, mas é que nem ele falou, hoje eu deito a cabeça no meu travesseiro e durmo em paz. Porque antes eu tinha o quê? Pesadelo a noite toda. Porque, claro, ele via esse tipo de coisa o dia todo, ia dormir e aquilo ficava virando. Então, assim, se eu quero ter paz na minha vida, eu tenho também que transmitir paz no meu dia a dia, na medida do possível. Ninguém é santo. Né, Xan? Sim. Eu acho legal a gente falar assim, por que eu, como instrutora de yoga, né, a gente vai percebendo muito os alunos se identificando com a yoga, e eu acho que uma das grandes coisas que fazem as pessoas se identificarem na yoga é quando elas chegam naquele momento em que elas estão tão cansadas de fazer esforço e estarem no mundo presente, ativa, brigando, lutando, indo atrás, que na hora que você começa a perceber que existe um mundo dentro de você, um universo de possibilidades, de olhar para você e sentir paz, elas ficam maravilhadas. Por quê? Quando você vai para uma meditação, quando você vai para uma aula de yoga, qual é o princípio? O principal é silenciar a mente. Boca fechada, porque quando você está falando, você não está ouvindo, né? Então, assim, desperta o ouvido, né? Desperta o olhar verdadeiro do que está acontecendo no aqui e no agora, nesta sala de aula, neste panorama, com você. Né? E isso faz com que você vá desacelerando as suas ondas cerebrais para você aumentar a sua frequência. Por quê? Ficar no mundo de julgamento, no mundo da crítica, no mundo de comprar, obter, né? Adquirir, você está com uma frequência mais baixa. Então, você se sintoniza com isso.
O tempo inteiro. Aí você vai estar com o Datena mesmo, você vai estar olhando o Datena, você vai estar olhando só as notícias que são desgraça, querendo ver detalhes da foto, ampliando para ver lá o que tinha, né? Então, você vai estar nesse universo. Agora, quando você cansa desse universo, porque parece que está faltando de fato algo em você, e o que está faltando em você? Presença em você. Então você começa a buscar coisas que vai fazer você ter presença no aqui e agora. Então uma das maneiras é meditar, por exemplo. Eu não consigo, é difícil. É difícil falar para o cérebro, desliga, mesmo porque ele não desliga. Ele não desliga. A função dele é pensar. Mas o que vai fazer desacelerar é você treinar o estado de presença. Então, você está lá de olhinho fechado, pensando no que aconteceu ontem, no que vai fazer amanhã, na roupa que você não vestiu, na máquina que você não comprou e não sei o quê. A mente, ela vai, ela volta. Passado, presente, futuro, passado, presente, ela vai, ela volta. E ela não fica nem um segundo sem pensar nada. E aí, com a prática que você vai trazendo no seu dia a dia, ou da meditação, ou do yoga, ou as terapias no geral, que vão trazendo essa frequência e desacelerando, te permitindo perceber que você pode fazer algo diferente por você, né? E aí você começa aos poucos se sintonizar com outras coisas. Aí começa a vir conversas diferentes, grupos de pessoas diferentes, né? Você começa a, de repente, olhar no Netflix, hoje eu vou ver um documentário, e descobre que gosta de documentário, coisa que você nunca tinha assistido na vida. Então, você vai mudando a sua sintonia, e aí as coisas, o universo vai te trazendo novas oportunidades, né? E aí, de novo, sempre tudo a partir de você. Você deu o passo para que o seu cérebro desacelerasse um pouco, para que o seu sentir pudesse ir em busca de outra coisa. Né? Que estamos aqui nessa sintonia do sentir. É sentir que vai resolver, né, Shirley? Não é pensar, né? Não, é isso. E é isso, semana que vem, Semana das Mulheres, a gente vai escolher um filme bem gostoso, né? A gente não vai falar agora, mas amanhã à tarde a gente já coloca lá no grupo do WhatsApp em primeira mão. E aí, geralmente, toda quarta-feira a gente já manda o link lá para o nosso grupo. Então, quem quiser receber o link do filme, caso não tenha Netflix, enfim, a gente sempre caça lá no YouTube, né? E joga o link lá para vocês assistirem, para poder estar aqui com a gente discutindo. Beleza, Chá? A nossa bio também, se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, para a gente ir conversando também sempre sobre o filme, ali durante a semana, quem que foi assistindo, quais são as percepções, também está lá na nossa bio, tá bom? E quem quiser colocar filme para a gente discutir aqui, coloca lá no WhatsApp, é legal, a gente dá uma olhada, de repente tem alguma sugestão legal, a gente coloca aqui, tá bom? É isso aí. Linda, Obrigada, beijo. Shirley. Beijo, crianças. Gratidão por estar com a gente aqui. Tchau.